Gente, eu recebi essa pergunta um tempinho atrás, perguntando qual foi o último livro que eu li, e eu fiquei pensando, por quê? Eu não leio só um livro por vez, não sei se vocês são assim. Eu começo a ler um pouquinho, aí eu já entro em outro livro, aí depois volto nesse, depois vou para outro livro. Às vezes eu leio dois, três livros por vez, então eu tô até meio confusa. Qual foi o último livro que eu terminei de ler? Porque eu sempre começo. Não sei se alguém aí é assim também, tá? Então eu gosto de ir grifando os livros, e aí eu vou olhando os capítulos, vou grifando, e aí eu pego dois, três livros, às vezes, do mesmo tema para estudar. Eu nunca também compro só um livro, eu compro três, quatro, cinco livros, então nessas duas últimas semanas eu comprei 8 livros, não chegou. Eu tinha me prometido que eu não ia comprar mais tantos livros, mas eu não consigo. Eu tenho sede de conhecimento. Eu quero sempre estar aprendendo e eu adoro ler livros. Até concordo que só livros não é o bastante, a gente tem que buscar os artigos que são mais atualizados. Mas eu amo livros. Sempre estou dando dica de livros que eu leio. Tem aqui no meu feed algumas fotos de livros. Nos cursos que eu ministro, sempre também dou dicas de livros, que eu sou completamente apaixonada. Eu tenho uma estante de livros aqui na minha casa, mas no ano passado eu doei mais de 40 livros. Livros que eu já tinha lido, livros que eu achava bacana de estar doando, para acrescentar no conhecimento de outras pessoas, né? É a renovação do saber. Mas eu nunca ganhei um livro. Olha isso, eu nunca ganhei um livro. Mas eu sempre, Deus me abençoou para que eu pudesse estar comprando os livros para me aperfeiçoar. Isso é uma bênção e por isso que eu passo isso para frente. Vou selecionar aqui alguns livros para mostrar para vocês. Agora eu até lembrei de um caso. Eu fiz uma pós-graduação em 2018 que foi sobre biorressonância e biofísica quântica. E teve um professor que, assim, ele explicou a bioquímica tão perfeitamente, eu fiquei tão apaixonada por aquela aula, porque como eu sou da área ortomolecular, quando fala de bioquímica, eu meio que viajo naquele mundo. Que eu fiquei tão feliz, eu quis tanto agradecer o professor por aquela aula maravilhosa que ele me deu, que eu comprei 3 livros numa livraria online, né, na Saraiva, e mandei entregar lá no consultório dele, sem falar nada, né? Quando ele recebeu, ele ficou muito feliz. Eu vi que ele tinha recebido, mas eu não sabia se ele ia gostar. Mas aí ele veio dar uma aula, depois que ele tinha recebido livros, veio dar aula na pós de novo, e ele ficou só falando, não, que aquele livro que a Michelle me deu, aquele livro foi maravilhoso, me ajudou a construir tal conhecimento, trazer essas informações para você. Eu me senti muito grata. Livros é o seguinte, para quem gosta, transforma a pessoa. A pessoa que recebe, ela fica encantada. A pessoa que dá, ela fica encantada. E a pessoa que aprende com eles fica mais encantada ainda, porque a gente nunca se esquece de alguns livros. E são esses livros que eu vou mostrar para vocês, livros que eu sempre estou consultando e que eu nunca me esqueço, porque me trouxeram muito conhecimento. Vou mostrar agora. Tá aqui a minha estante de livros. Sempre tento deixar organizadinha, né? Deixo aqui também um chazinho quando eu tô estudando, as canetas, tem mais lá no meu quarto. Vou mostrar pra vocês alguns livros que eu sempre estou consultando porque eu amo os livros, tá? Tem livros, gente, que estão, ó, na sacola ainda que eu nem abri, porque tem muita coisa pra verificar, né? Então, assim, esse livro aqui, vou mostrar por cima aqui, ó. Esse é o Modalidades Terapêuticas nas Disfunções Estéticas, do Fábio Borges. Sou extremamente apaixonada, foi um dos primeiros livros que me ajudou a entender a eletroterapia, então eu aconselho a leitura. Depois o Fábio lançou esse aqui, que é o Terapêutica em Estética. Deixa eu mostrar a capa. Que eu também sou apaixonada. Consulto sempre, vocês podem estar utilizando. Na questão de eletroterapia, gosto muito desse, tá? Que fala sobre criolipólise como capa, mas tem outros livros, outras matérias aqui dentro, como corrente russa, radiofrequência, que é do Johnny Zagni, grande mestre também. E ele também lançou esse aqui, ó, que eu tava até lendo, que tá marcado, que é o Eletroterapia
Eletroterapia para gordura localizada, que eu também aconselho a compra, tá? Tem outro aqui do Johnny Zagni também, que tá aqui, outro aqui do Johnny Zagni. Livros também que me fizeram crescer muito na área, eu sempre indico esse aqui, ó, 10% Humanos. Tem outro aqui que eu sempre indico também. Ai, caiu tudo. Que é esse aqui, o Discreto Charme do Intestino. Aconselho vocês a estarem comprando. Esse aqui eu indiquei para quem fez o Firmez. Ai, não vou conseguir tirar. Pronto. Estratégias de nutrição no esporte. Também aconselho a compra, viu? São livros assim que fazem a gente evoluir, né? Esse aqui, maravilhoso. Minha Vida Anticâncer, também aconselho vocês a terem esse livro. Bom, fica aí algumas dicas, né, para quem nunca ouviu falar desses livros, já começa a aprender. Esse aqui também é maravilhoso. Limpeza do fígado e da vesícula, aconselho a compra.